Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Olá, começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana, após uma semana agradável aí, né? Jogos pelo campeonato da Taça Libertadores, Copa do Brasil. Eu sempre gosto de falar de futebol quando eu tô com esse meu convidado aqui de hoje, o nosso convidado, né? Porque eu sempre brinco com ele quando a gente começa os programas, tanto de TV ou de rádio, e falo muito, né? Que quando eu apresento ele como um amigo particular que eu tenho, né? Uma pessoa com a qual eu tenho uma boa relação, e um dos pontos, né, negativos dele, que é o quê? Ser São Paulino, né? Ele já está dando risada aqui. Eu acho que até vocês já sabem quem é. Meu amigo Sidney Aranha, advogado. Tudo bem, Aranha? Tudo bem, meu. É um prazer estar aqui com você. É sempre bom fazer o Conexão Metropolitana, um programa que tem crescido a cada dia. Você tem muitos fãs lá no Guarujá, viu, seu Milton Gonçalves? Muito bem, eu adoro a cidade de Guarujá, eu sempre digo isso. Aranha, eu quero aproveitar a sua participação aqui, mais uma vez no Conexão Metropolitana. E recentemente eu recebi um e-mail através do nosso site, conexãometropolitana.com.br, e um telespectador, o seu Antônio, lá do bairro... Agora eu esqueci o bairro, lá do Guarujá. Ele comentava assim comigo: Milton, poxa vida, eu tenho acompanhado seus programas, vai aí do Aranha, o Valdir Tamburus, e vocês falam do atual governo, mas e as propostas? O que o Aranha, o que os outros pré-candidatos têm a falar? Então eu quero aproveitar esse gancho do e-mail do seu Antônio e começar a perguntar para você, Aranha. Você tem feito várias reuniões com moradores, teve lá daquele lixo reciclável lá na Câmara de Guarujá, na antiga Câmara de Guarujá, fez da cultura, por aí vai. Mas eu queria pontuar algumas coisas críticas, que inclusive recentemente numa matéria do Diário do Litoral, um anestesista do Hospital Santo Amaro dizendo da falta, né, de dinheiro no Hospital Santo Amaro. Vale lembrar que o município repassa 700 mil, o governo federal 1,5 milhão, já são 2.200.000 mês, juntando essas duas verbas, né? O Hospital Santo Amaro continua na UTI? Isso é verídico, Aranha? Olha, o Hospital Santo Amaro tem muito problema. Eu só discordo por alguns que se posicionam de uma forma muito crítica ao Hospital Santo Amaro. O Hospital Santo Amaro tem problemas? Tem. Como a maioria dos hospitais, não só da região, tem. Mas é o único hospital que nós temos. Eu acho que o Hospital Santo Amaro, nós temos que apresentar soluções, né? As críticas e logo em seguida as soluções. Eu vejo que a gente tem sempre um gesto muito negativo em relação ao Santo Amaro, e isso é fruto das sucessivas administrações muito ruins que o Guarujá teve. Eu vou dar um exemplo para você. A gente, por todos os lugares onde nós andamos e todas as pesquisas que nós avaliamos dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que o ponto crítico do Guarujá é a saúde. As pessoas reclamam muito da ausência de saúde, as pessoas reclamam muito que a saúde é precária no Guarujá. Mas se você dá uma olhada, o Guarujá, desde a década de 70, 80 até hoje, ele tem exatamente o mesmo número de leitos, 277. Guarujá tem alguma coisa em torno de 300 mil habitantes e nós temos 277 leitos. Enquanto a média mundial é de 2,5 leitos por 1.000 habitantes, Guarujá tem menos de 1 leito por 1.000 habitantes. E eu não sei se você sabe, o estado mais pobre da federação é o Maranhão, que tem um índice de leitos de 1,5, 1,7 por 1.000 habitantes. O Guarujá, sem estar na temporada, ele tem alguma coisa de 0,8 leitos por habitantes. E na alta temporada, nossos índices são índices africanos. Então, o que o Guarujá precisa imediatamente? O Guarujá precisa de um hospital secundário. Eu estive na Bahia há um tempo atrás, fui conhecer um projeto do governador Jacques Wagner, do PT, e o governador montou no subúrbio da Bahia, quem conhece a Bahia, quem tem parentes da Bahia, pode ligar, um hospital chamado Hospital de Subúrbio, por meio de um projeto, de uma união entre Estado e União,
construir um hospital e aumentar o número de leitos. Então, o que o prefeito do Guarujá precisa fazer quase que imediatamente assim que tomar posse? Tomar uma medida bastante efetiva para aumentar o número de leitos. A ideia que nós temos é criar um hospital secundário em Vicente Carvalho, onde nós vamos atender aquelas pessoas que não exigem muita complexidade, que seria diabetes, pressão alta, essas doenças crônicas, mas que você trata sem muita complexidade, e reestruturar o Santo Amaro para que o Santo Amaro seja um hospital de média e alta complexidade. Guarujá, o Santo Amaro tem estrutura para isso. Ele precisa ser, não reinventado, mas ele precisa ser cuidado com carinho. Algo, e falo aqui, que ao longo dos anos nenhum prefeito fez isso. O MAC que você deu agora, a média de alta complexidade, que é esse 1.700.000 que o governo federal passa, é uma média, mas o Santo Amaro poderia receber muito mais do governo federal se fizesse os atendimentos da área de oncologia, aumentasse isso. Quanto mais complexo o hospital, maior é a verba que o governo federal aporta. Então o que eu quero dizer para você é que todos esses governos que passaram nunca se preocuparam em aumentar o número de leitos no Guarujá. Agora, Aranha, é preocupante as suas palavras, né? E até para os nossos telespectadores poderem entender melhor, que se Deus o livre acontecer algo de mais grave no município de Guarujá, um acidente de grandes proporções, hoje não teríamos leitos suficientes para atender esses pacientes. Não temos, e por isso que eu insisto que o próximo governo do Guarujá tem que ser um governo do PT. Aí não estou entendendo. O governo do PT direcionou todos os investimentos, ou a maioria dos investimentos operacionais do pré-sal para Guarujá. E eu quero dizer para você o seguinte, está dentro desse planejamento do governo petista, da presidenta Dilma, junto com esses investimentos do pré-sal, um hospital em Vicente Carvalho. Porque essas pessoas, aquilo que você falou, se tiver um grande desastre ali no Guarujá, naquela área portuária, nós não temos leitos suficientes para atender não só a população, mas esse aumento de fluxo de pessoas com o investimento do pré-sal. Então, desculpe, não adianta a gente precisa colocar Guarujá em sintonia com o governo federal. Nós precisamos, algo que nenhum outro governo fez ao longo dos 30 anos do Guarujá, é um novo hospital em Vicente Carvalho, aumentando o número de leitos, e eu tenho certeza que a presidenta Dilma está muito sensível a isso, como esteve com o governador Jacques Wagner na Bahia. O subúrbio, aumento de leitos no subúrbio de Salvador, era uma reivindicação que nem Antônio Carlos Magalhães, que nem o todo-poderoso Antônio Carlos Magalhães, nas épocas áureas, conseguiu atender, e o governo do PT com Jacques Wagner atendeu. Ou seja, quando a Bahia sintonizou com o governo federal, a Bahia, você que é da Bahia sabe que a Bahia, Salvador está avançando muito. Muito bem. Aranha, uma outra questão que eu queria abordar com você também, que chegou até a minha pessoa, uma reclamação, até pessoa próxima a mim, né, lá no bairro Santa Rosa, com relação à repavimentação ou até às obras que estão acontecendo ali próximo do estaleiro e tal. E a discussão é com relação a uma camada não de asfalto, acho que é calcário, se não me engano. Escória, exatamente, que estão jogando lá, e que essa escória pode ser contagiosa, cancerígena inclusive, vinda da Uzi Minas. Você está ciente disso? Acompanho. Você, como advogado, já tentou entrar com uma representação para impugnar esta obra, para pedir o contrato de licitação, para ver o que está escrito no contrato de licitação, se realmente foi contratado aquela porcaria? A bancada do PT, por meio dos vereadores do PT, estão fazendo uma dura crítica lá na Câmara Municipal, porque o que está acontecendo é o seguinte: a escória pode ser utilizada. Primeiro, eu acho que você utilizar a escória para fazer aterro em rua, isso é impor a indignidade a alguns bairros da população. Porque, como o nome mesmo fala, escória, né? Aquilo que é descartado, aquilo que é muito ruim, né? A língua portuguesa já intitula bem a escória. Agora, a escória pode ser utilizada e não faz nenhum mal à saúde quando ela é usada como camada pré-asfáltica. Como assim? Você nivela a rua, aterra com a escória e coloca a camada asfáltica em cima. Não tem problema nenhum.
Agora, quando você coloca a escória e não coloca o asfalto, aí sim você está colocando a população do Guarujá em perigo. Porque esse material é um material que pode trazer problemas à saúde pública. Agora, a Prefeitura do Guarujá soltou um laudo para a imprensa, um laudo da CETESB, dizendo que não traz problema nenhum. Mas o próprio laudo da CETESB, quem teve cuidado de ler e eu li, ele diz o seguinte: não traz problema nenhum se imediatamente ele é coberto com a camada asfáltica. Então, o que está acontecendo no Guarujá é uma grande mentira eleitoral. Porque aquele material, quem não conhece, quem não está sabendo o que está acontecendo, quando você joga a escória, todo mundo que sabe imagina que logo em seguida virá o asfaltamento. Então, isso é uma estratégia eleitoral para tentar alavancar um governo muito ruim, melancólico, que está agonizando numa alta rejeição. Eu acho que a população, eu sempre digo isso, não coitado, mas triste o fim do político que acha que a população é boba. É a verdadeira maquiagem, poderíamos dizer. Triste o fim do político que acha que a população é boba. A população, ela pode ser quieta, a população é observadora, mas a população sempre dá a resposta ali. Se você observar, Milton, observe, todas as cidades da Baixada Santista nunca tiveram problemas com reeleição. Desde o advento da reeleição, os caminhos nas outras cidades são quase que naturalmente, o prefeito se elege, fica 4 anos, se reelege, e aí depois de 8 anos, aqui em Santos e tantas outras cidades, você tem a discussão política. Guarujá, depois que nós tivemos o advento da reeleição, só um prefeito se reelegeu, foi o Maurici. Então a população do Guarujá é uma população atenta, não aceita esse tipo de tratamento indigno que essa atual administração está impondo. Pegando o gancho das suas palavras, poderíamos dizer então que esse ano não teremos uma reeleição. Eu tenho certeza, né? E aí, o Aranha, por que eu estou te perguntando isso? E vários programas de TV, né, várias discussões políticas, até com alguns amigos que não vivem a política, que não gostam da política, eles sempre me perguntam, né, no happy hour de sexta-feira, poxa, cidade tal, por que criticam tanto a prefeita de Guarujá? Outro dia o meu amigo Rogério fez essa pergunta para mim. Aí eu comecei a explicar para ele, né, e deixei bem claro, nada contra a mulher, né, mas sim como administradora do Guarujá, está deixando muito a desejar. Por que nada acontece? Por que veio aquele discurso lá atrás de que estou pagando as contas? Por que não foi feito? Por que só agora estão tentando até passar uma situação para o munícipe de Guarujá de que, olha, agora a cidade está linda. E que as imagens, né, o dia a dia do município mostram. Né? Mas você pergunta e você responde. Eu sempre digo isso. Eu vi uma vez um publicitário, esqueci o nome dele, naquele programa Provocações, aqui da TV Cultura, do Abujan. Aliás, todo mundo tem que assistir essa segunda, depois do Roda Viva, é um programa maravilhoso. E esse publicitário dizia o seguinte: por mais que o publicitário seja bom, ele não consegue deixar 2 semanas um produto muito ruim como líder de vendas. A peça publicitária vem, apresenta um produto, a população compra aquela ideia e vai comprar até utilizar. Quando utilizou, percebeu que o produto não é ruim, percebeu que existe uma mentira naquela peça publicitária, esse produto automaticamente ele recua as suas vendas. É o que acontece. Na verdade, o publicitário que lida com personalidades políticas, eles lidam com produtos. Né? Eles lidam com produtos. O João Santana, acho que é João Santana, que é o publicitário da Dilma, está ajudando o Chaves. São produtos. Né? Então, o que acontece? Quando ele se propõe a fazer uma peça publicitária no Guarujá, em que a casa está em ordem e que Guarujá virou uma Bélgica, e aí você desce da balsa, olha do lado direito, olha do lado esquerdo, você percebe que isso não é verdade, o seu produto se esvaiu, foi para o espaço. Né? Então, é aquilo. Era muito mais fácil, na minha opinião, a prefeita ter uma interlocução verdadeira com a população, falar assim, ó, estou tentando pagar as contas. Né? Olha, ainda devo 27 milhões para a Sabesp. Olha, eu não consigo tirar certidão de probidade de gestão de precatórios. Né?
porque a população entenderia. Agora, quando a prefeita vem em público e diz, paguei as contas, e a população percebe que não pagou, quando a prefeita vem em público e diz assim, resolvi o problema da saúde com o Hospital Emílio Ribas, lá em Vicente Carvalho, de infectologia, quando nós estamos vivendo o maior surto de tuberculose no Guarujá, isso é mentira, porque o que acontece aqui não tem consonância com a realidade. E o telespectador deve estar se perguntando, poxa vida, é um produto, mas quando eu vou a algum comércio e compro algo que não está de acordo, eu vou ao PROCON, reclamo. E na questão política, como que eu devo praticar a minha reclamação? É simples, 7 de outubro está chegando e você pode reclamar com o seu voto. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu volto já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar. Na Rodoaro você economiza transportando suas entregas para mais de 70 cidades. Ligue 0800 777 9009 e conheça o inovador sistema Express Rodo Hoje. Sua entrega coletada e entregue no mesmo dia, com rapidez e segurança. Rodoaro transporta sonhos e compromissos. Ligue 0800 777 9009. 0800 777 9009.